Estou muito feliz, a gente vai começar em 1 minuto, né, Denis? Eu quero ouvir a tua voz dizendo assim, sim. Ele fez a mão, ficou legal. Alguém consegue me ver na TV? Eu acho que eu tô meio gorda, eu vesti uma roupa de pão queimado. Já tá a Tem que live estar lá, mais no né? meio da coisa. Aqui. Não, é que eu vi um negócio na TV. depois Faz eu o tava- 3, 2, só pra eu sentir entrando. Prepara aí. Tem lugar pra mim, Davi? Todo mundo em posição aí. Calma que eu engoli o chiclete errado. Eu tirei o negócio. Nossa, sério, aqui tava. Ah, mas obrigada. Nesse comecinho eu pedi pra galera fazer um pouco de silêncio no segundo, tá? Denis, é a tua vez de dirigir, tá? Você é minha Marlene Matos. Olha o sucesso chegando aí. Todo mundo coloca o celular e não vibra aí. Nossa, dá aquele recado, Denis. Atenção, não pode ter telefone. Vocês estão com o celular no bolso? Sim. Não. Eu tô porque eu vou fingir que eu sou muito influencer aqui. Ai, tá Não, roubando. mas tá perto. Tá? Davi Vai influente. deixar aqui? Se vibrar, vai fazer barulho. Não, o meu tá sensível. É só pra fazer mais coisa aqui, pra dar mais volume. Tem só uns livros de morte aqui, de luto, nada a ver. Qual? Gabriel Garcia Marques. Tem uns dramas e uns negócios pesadíssimos. Retiro. Roubar de literatura aí. No chão. Tira a foto. Então, pessoal, Porque meu celular é prepara aí. Vou colocar a atenção. Eu vou arrotar bem na hora. Né? Vai ter que existir comercial. Só pra avisar vocês, vai sair essa imagem que tá na tela aí, e vai entrar a vinheta, daí já começa com vocês, tá, Davi e André? Tá. Tá tudo ok, TP? Tudo ok. Atenção, então. Eu tô me sentindo. Vambora, tô feliz. Uhul, vai lá. Pode começar. Five, four, three, two, one, zero, ignition, liftoff. Nos dicionários de português ou das manas, afrontar significa desafiar, provocar, bater de frente, jogar na roda. Afrontar do verbo, da internet, das redes sociais, da mesa de jantar, do campus da faculdade e da vida. Afrontar é militar, acreditar numa causa, argumentar, mostrar a realidade e chegar chegando. Esse é um programa de gays, lésbicas, travestis, transexuais, bissexuais, drag queens e do vale todo. E aí, vai encarar? O Afronte está chegando com tudo, ao vivo e em 7 cores. Hoje o programa é um tapa na cara do preconceito. Já dizia o ícone pop Lady Gaga, você não vai saber até acontecer com você. Então, queremos te provocar e te afrontar. E a gente vai começar fazendo uma pergunta. Já imaginou como é ser um LGBT em nosso país? Hoje, dia 17 de maio, comemoramos o Dia Internacional de Combate à Homofobia, Bifobia e Transfobia. E convidamos você para fazer parte dessa luta. Eu não tenho nada contra gay, mas acho que eles não deveriam ficar se beijando na rua. Também acho. Você sabe que isso é só uma fase, né? Se você quiser ser gay, é fora dessa casa. Mas quem é a mulher de casar? Mas
Mas e se meu filho visse isso? Tudo bem ser gay, mas não seja afeminado. Isso é falta de apanhar. Em 2016, 343 LGBTs foram mortos no Brasil, ou seja, a cada 25 horas, um homossexual é morto em nosso país. Matam-se mais homossexuais aqui do que nos 13 países com pena de morte a LGBTs. Sua indiferença, sua risada, sua piada, seu olhar torto, o seu silêncio, o seu deboche, seu fanatismo, seu desprezo, sua piada nas redes sociais, sua crítica ao meu direito de constituir uma família é homofobia. Então, vamos levantar a tag Juntos contra a Homofobia nessa data que é um marco na luta LGBT, por direitos, por igualdade, por respeito, enfim, por direitos básicos a qualquer cidadão. Agora, definitivamente, a gente estreou a Fronte, a gente está aqui muito feliz de receber vocês e queremos dar boa noite para quem é de boa noite. A gente quer ver a nossa plateia que veio assistir o nosso programa hoje, a gente quer agradecer. Uma salva de palmas para vocês. E boa noite também para quem está nas redes sociais, para quem está na Rede Teia, na nossa página da Rede Teia, acompanhando. Boa noite, André. Boa noite, e muito obrigado Davi, por meter o pé no preconceito comigo aqui nesse programa hoje. Bom, boa noite, Davi. Boa noite, manas de casa. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, fazer algum comentário e mandar energias positivas, que sempre é bom, é só acompanhar o nosso programa que está sendo transmitido para esse Brasil inteiro e colorido hoje. E olha, se a gente não colorir, a gente vai colorir hoje com esse programa. Então você que estiver assistindo o nosso programa ao vivo, compartilhe o link, manda para as manas ver que hoje o nosso programa, além de transmitir alegria, a gente também está tentando promover questões sociais que eu acho que devem ser debatidas. E agora a gente quer saber, André, por que realmente que a gente está aqui? Qual é o motivo que a gente está aqui? Olha, Davi, no dia 17 de maio de 1990, a homossexualidade foi retirada da classificação internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde. Desde então, essa data marca a luta do dia contra a homofobia, a bifobia e a transfobia. Isso mesmo. No Brasil, somente dia 4 de junho de 2010, por meio do decreto do Presidente da República, o Dia Nacional de Combate à Homofobia foi oficialmente instituído. A partir da retirada da homossexualidade dessa classificação, tirando a palavra homossexualismo, que perdia totalmente o sentido e se torna ofensivo porque se referia a uma doença, o que na verdade nunca existiu. E infelizmente os transexuais ainda estão nessa classificação, que é de responsabilidade da Organização Mundial de Saúde. A homofobia, para quem ainda não sabe, quem tem dúvida, pode ser definida como uma aversão irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas nutrem contra a comunidade LGBT. São palavras fortes, André. E esse tipo de violência ele se manifesta de diversas formas e a gente está acompanhando aí nos noticiários, infelizmente, né? Por meio de agressão verbal, moral, violência psicológica, agressão física, agressão sexual e, infelizmente, tentativa de assassinato. Mas a gente vai contar uma história para vocês. A Rua Pará, no bairro Água Verde, aqui em Curitiba, hoje é símbolo de luta por respeito e por resistência contra a homofobia. O casal João e Bruno recebeu ataques de um vizinho com panfletos de conteúdo homofóbico espalhados pela vizinhança e também ações criminosas para evitar que os dois morassem no bairro. É um caso que ganhou o Brasil e também é um exemplo de brutalidade motivada pelo preconceito que você vai ver agora numa conversa que o Davi teve com eles. Qual foi a primeira coisa que passou na cabeça de vocês quando vocês viram e chegaram em casa e tinham aqueles panfletos aqui? Eu pensei, não é possível. Como pode sair um texto desse da cabeça de alguém? Como alguém pode ser tão mal? Foi um choque, assim, a impressão que dava, meu Deus, é todo o bairro que organizou isso, a gente não é bem-vindo. Não, é uma pessoa que fez isso, né, uma pessoa mal intencionada,
criminosa e a gente não vai se deixar abalar por isso, né? Então a gente está casado há 7 anos, então a gente não é essa questão que vai ser um contratempo na nossa vida. Vocês cogitaram a mudar daqui depois do que aconteceu ou não? Não, nunca cogitamos. A gente não tem que pedir autorização para morar em determinada rua, a cidade também é nossa, nós temos os mesmos direitos que todo mundo. E sobre a repercussão na mídia, o que vocês acharam? Foi muito positivo porque se transformou num ato de ódio, se transformou num ato de amor, né? Os nossos amigos, eles promoveram no Facebook um ato em solidariedade. A maioria moradores aqui do bairro que vieram dizer pra gente, não, vocês são bem-vindos, isso é um absurdo, não representa a opinião do bairro. Então, pessoas que vieram voluntariamente para dizer, olha, é horrível o que vocês estão passando. E a vizinhança ficou mais alegre? Ficou mais alegre. Tem gente que diz que foi no ato ou que viu a gente na internet ou viu a gente na TV e tá falando com a gente, olha, vocês estão bem, tá tudo certo, vocês precisam de ajuda com alguma coisa. Então, a rua se tornou mais humana. A gente tá na rua, param o carro do nosso lado e falam, não, vocês são bem-vindos, qualquer coisa passa ali na minha casa é a casa tal. A homofobia, ela fecha portas, né? A homofobia ou qualquer tipo de preconceito fecham portas. A pessoa que fez isso com a gente, ela perdeu a oportunidade de conhecer 2 pessoas que têm muito a oferecer a elas, 2 pessoas que poderão se tornar amigos delas e simplesmente a porta está fechada por causa de um preconceito, né? Então eu acho que a pessoa tem que refletir que antes de sermos gays, nós somos pessoas, nós temos sonhos, ambições, desejos, vontades, assim como qualquer um. A gente paga imposto, a gente é obrigado a votar, a gente trabalha para receber o nosso salário. Então, a gente tem as mesmas... A gente vive a mesma vida do que qualquer pessoa. São atitudes como esta que fazem os números de violência contra o LGBT aumentarem. Não é à toa que a cada 25 horas uma lésbica, gay, bissexual ou transexual é assassinado no Brasil por causa de sua orientação sexual. O preconceito é o responsável pelo seguinte feito. Só nos primeiros 4 meses deste ano foram registradas 117 mortes de LGBTs. André, a violência e a homofobia também têm outros fatores que impulsionam o aumento de casos. A falta de políticas públicas de atendimento apropriado e locais de denúncias de apoio. Por isso, agora a gente vai conversar com uma pessoa super gabaritada. Ela é professora universitária e coordenadora do Núcleo de Diversidade de Gênero e Sexualidades da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de Psicologia do Paraná, a psicóloga Graziele Tagliamento. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo bem. Eu quero começar fazendo uma pergunta para ti, que medida associada à psicologia e aos direitos humanos pode ser feita para combater esse tipo de violência? Bom, as medidas são várias, né? Uma delas, precisamos urgentemente criminalizar a homofobia no nosso país. No STF, no Supremo Tribunal Federal, tem uma ação nesse sentido, mas ela não foi votada ainda. E esperamos que seja em breve, mas ainda fica. E em relação à psicologia, nós temos que trabalhar fortemente na educação também, né? Trabalhando na psicoeducação para que a gente trabalhe com as pessoas no sentido de uma sociedade que cultue a paz e o respeito à diversidade. Professora, e qual é a forma mais comum de reação dessa pessoa que é agredida física e psicologicamente por causa da homofobia e do preconceito? E como que a psicologia trabalha com essa pessoa? O nosso trabalho na psicologia é justamente trabalhar com os efeitos que a discriminação, que a LGBTfobia provoca na pessoa. É importante a gente destacar que nós não tratamos a homossexualidade, nem a transexualidade e nem a travestilidade. O nosso papel é justamente trabalhar com os efeitos da discriminação que as pessoas sofrem. E as pessoas que sofrem, né, qualquer tipo de discriminação tem inúmeras consequências na sua vida. Desde falta de acesso a direitos básicos, como saúde, educação, trabalho, assim como tem efeitos de depressão, suicídio, uso abusivo de álcool e outras drogas, de automutilação. Nossa sociedade, nos impressionamos quando
pessoas heterossexuais cometem suicídio, tem toda uma campanha hoje contra o suicídio e contra as pessoas, o suicídio das pessoas LGBTs. Alguém fala? Alguém se incomoda? É hora de se pensar nisso. Eu queria te fazer uma pergunta, de que forma esse LGBT procura o psicólogo? É por algum conselho de família, de amigo? Qual que é o fator mais... Olha, normalmente é por já estar numa situação bem frágil, né? Não é o primeiro recurso, até porque ainda existe um preconceito em relação à psicologia, porque infelizmente nós temos profissionais que trabalham de uma forma não condizente com o nosso código de ética, buscando tratar. Então as pessoas já têm um preconceito contra os psicólogos e as psicólogas. Então é importante a gente quebrar isso também, porque nós temos excelentes profissionais. E aí, normalmente, é porque um amigo indicou, uma amiga, e a pessoa já está extremamente fragilizada. Mas não precisa chegar a esse ponto. A gente queria saber se alguém aqui da plateia tem alguma pergunta para a psicóloga. Se alguém tiver, só passar o microfone até lá. Oi, tudo bem? Seguinte, em dezembro do ano passado, nosso curso teve um caso de homofobia. E foi criado um núcleo de direitos humanos. Nós que fazemos parte desse núcleo, a gente tem tentado formas de receber algumas denúncias de casos de homofobia e de LGBTfobia no curso. E a gente tem procurado entender qual é a forma mais humana de receber esse tipo de denúncia. Você pode falar um pouco sobre isso? Olha, é o escutar, né? O acolher de fato essa pessoa que ela está ali. E muitas vezes a gente acaba achando que a gente está escutando, mas a gente não está escutando. Porque a gente também tem os nossos preconceitos, as nossas crenças, a nossa história. Então é a gente deixar de lado o que a gente acredita e, de fato, ver esse outro que está diante da gente. O que não é fácil, mas é um exercício que a gente precisa fazer cotidianamente. Assim a gente consegue acolher mais facilmente, de forma mais humana, as pessoas que nos procuram. Obrigado. Daqui a pouco a gente abre para mais perguntas da plateia também. E olha, a gente aqui do Afronte acredita que a melhor atitude a ser feita é lutar com todas as forças contra qualquer tipo de violência e preconceito. E sabe como lutar? Com resistência. Olha só o recado que o jornalista João Pedro e o marido deixaram pra gente. A homofobia, ela fecha portas, né? A homofobia ou qualquer tipo de preconceito fecham portas. A pessoa que fez isso com a gente, ela perdeu a oportunidade de conhecer duas pessoas que têm muito a oferecer a elas, duas pessoas que poderiam se tornar amigos delas, e simplesmente a porta está fechada por causa de um preconceito, né? Então eu acho que a pessoa tem que refletir que antes de sermos gays, nós somos pessoas, nós temos sonhos, ambições, desejos, vontades, assim como qualquer um. A gente paga imposto, a gente é obrigado a votar, a gente trabalha para receber nosso salário. Então, a gente tem as mesmas... A gente vive a mesma vida do que qualquer pessoa. E olha, agora a gente quer afrontar os nossos amigos LGBTs aqui do estúdio, que está lotado, vocês aí em casa estão vendo, né? Chega pra cá Elizabeth Letielas, estudante de jornalismo, e o Lucas Maier, estudante de publicidade. Palmas para eles que aceitaram participar do programa. Os dois são homossexuais e eles vão ser desafiados a assistir uma matéria especial da nossa repórter Rafaela Calil. Ela foi conversar nas ruas com algumas pessoas que querem saber: posso afrontar? Eu sou a repórter Rafaela Calil e o Afronte me mandou aqui para a Rua 15, uma das ruas mais movimentadas de Curitiba, para saber se as pessoas têm alguma dúvida sobre o mundo LGBT. Vamos conferir? O que eu perguntaria? Para homossexual. Qual que é a graça? E a gente quer saber de vocês, então, qual que é a graça? Eu perguntaria... A graça de ser homossexual tá em ser feliz, na verdade, ser quem você é, né? Você tá deixando de lado padrões que são impostos pra você e você tá sendo quem você é. Acho que essa é a graça de ser homossexual, assim como ser heterossexual, assim como ser qualquer outra coisa.
eu concordo com o Lucas. Eu acho que a graça, no final das contas, é ser feliz, é estar com a pessoa que eu quero estar. E a graça é essa. A gente tem uma segunda pergunta. Eu perguntaria se ele conhece a Bíblia e sabe o que ele está fazendo, se ele sabe o que representa para Deus a atitude dele. E aí? Vocês sabem o que representam para Deus a atitude de vocês? Eu queria responder ele falando que sim, conheço a Bíblia e que a Bíblia também fala sobre barba, né? E a Bíblia fala que um homem nunca deve cortar a barba. E a barba dele tá paradinha ali, né? E eu queria perguntar para ele se ele sabe o que Deus diz sobre barba, né? Eu acho que é importante a gente salientar que a Bíblia ela é um livro muito antigo, então ela vem de uma sociedade primitiva. A gente não considerava muitas coisas que nós consideramos hoje em dia. Então, levar em consideração ao pé da letra o que a Bíblia fala é um erro muito grande. Inclusive, acredito que seja um pecado aos olhos de Deus fazer isso, porque ele prega o amor e ele não vai pregar ódio a um homossexual. Então, ser gay, segundo a Bíblia, pra mim é certo, porque ele prega o amor. E depois dessa forma tão didática de ser explicada como utilizar a Bíblia, né? A gente quer chamar a próxima pergunta. Tem mais uma. Sei lá por que ele escolheu essa opção. Sim. E aí? E aí? Que opção maravilhosa ter escolhida, né? Exatamente. Eu não escolhi, pelo menos, ser homossexual. Eu sempre senti atração por homens, então eu nunca tive a opção de escolher fazer isso. Acredito que nenhum heterossexual tem a opção de escolher ser gay ou heterossexual, enfim. Então, se a pessoa escolhe ou não se é gay, eu acredito que isso não exista, né? É impossível isso acontecer. Eu também não me escolhi em momento algum da minha vida, né? Já diria Lady Gaga, eu nasci assim. E realmente, acho que ninguém tem a opção de escolher isso, sabe? Simplesmente acontece. A gente realmente não escolheu, então... Eu queria aproveitar a presença da professora Graziele aqui para até esclarecer essa questão. Tem muita gente que fala opção, orientação. Opção, ao meu entender, parece que você escolheu aquilo porque estou aqui escolhendo uma roupa. Mas eu queria que você explicasse pra gente. Realmente não é uma opção. É mais uma expressão da sexualidade humana, assim como a heterossexualidade. A gente poderia até devolver a pergunta para a pessoa que fez a pergunta, né? Quando ela escolheu ser heterossexual? Parece ser uma pergunta sem sentido. E é sem sentido. Assim como é perguntar para as pessoas homossexuais ou bissexuais quando elas escolheram ser homossexuais. Então, a gente não usa opção sexual, a gente usa orientação sexual. Ou seja, para onde o meu desejo sexual ou afetivo está orientado, direcionado, né? Para quem? Né? Alguém tem alguma pergunta aqui para o nosso Vale? Ninguém? Então, André, a gente nem toda a fronte é pesado. A Rafaela vem da rua de novo com uma surpresa para vocês e para todas as amigas do Vale que estão acompanhando a gente agora. Vai daí, Rafa! Se perguntar alguma coisa para algum homossexual, o que você perguntaria? Se ele é feliz, é isso que importa. A única pergunta que eu tenho para o homossexual, você é feliz? Então continue. Tá tudo bem com você? Siga em frente. O que eu perguntaria para ele? Se ele é feliz. Porque o amor é tudo na vida, né? Eu trato bem, porque, muita gente me chama. Eu trato bem, super bem, tanto que tem um pouco que eu penso que ela dá minha só, mas mesmo assim eu trato bem, ele joga futebol, a gente brinca. O que a gente poderia fazer para mudar com todo esse preconceito e todas essas coisas feias que existem em relação à homossexualidade? Juntos. Eu fico por aqui. Agora eu tenho um questionamento para fazer. Afronte, por que você pisa tanto? A gente também queria saber, a gente mal estreou e a gente já tá pisando tanto, mas a gente queria também saber de alguém aqui que pudesse, se vocês dois puderem responder a pergunta dele. Eu acho muito pertinente, de que forma todo mundo junto pode trabalhar para combater essa questão de violência e homofobia. Quem quiser pegar o microfone e falar. Feita, na verdade, é o diálogo. É as pessoas estarem abertas a falar umas com as outras. Porque o que a gente enxerga é intolerância o tempo inteiro. E
essa falta de diálogo, essa falta de conhecimento sobre o que está acontecendo e sobre quem nós somos e sobre o que nós queremos, nós não queremos privilégios, nós não queremos ser mais do que ninguém, nós queremos direitos. E isso nós não temos. Então, acho que o primeiro passo é conversar e se abrir para conversar. Eu acho que com respeito, sabe? Com educação. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso com todo mundo, para as pessoas entenderem melhor, para as pessoas respeitarem cada vez mais. Eu acho que a base da gente conseguir combater todo esse preconceito é com muito respeito e com educação. E respondendo a Rafa, eu acho que o Afronte precisa tanto, Davi, porque o Afronte traz conhecimento. E conhecimento é a primeira forma de acabar com o preconceito, porque pessoas preconceituosas são pessoas ignorantes e que não têm conhecimento sobre aquela causa. Arrasou, hashtag arrasou. E a gente quer agradecer a Elizabeth, quer agradecer o Lucas de ter participado, né, de ter respondido as perguntas ali. E nós também precisamos falar de outra luta que não é só a homofobia, mas a transfobia, que atinge um grupo mais vulnerável da comunidade LGBT. Olha, este ano, só nos primeiros 4 meses, o número de assassinatos de transexuais subiu 18% em relação ao ano passado, fazendo o ano de 2017 o mais violento da década para esse grupo. Isso faz também com que o Brasil ocupe o primeiro lugar em homicídios de LGBTs nas Américas. E olha só, Davi, 340 mortes foram contabilizadas para a nossa conta aqui do país, que não é uma conta muito boa, né? E dentro dessas 144 vítimas são transexuais. Dentro das 340, 144 são transexuais e travestis. Os dados são da Associação Internacional de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transsexuais e Travestis. E a motivação? A discriminação nas escolas, nas ruas, na família. E pelo simples fato de ser uma pessoa trans. Muitas vezes ela é incompreendida. E se você ainda não entendeu do que se trata esse assunto, quero dar boas-vindas para a Vitória Vieira, que é professora do curso de Direito aqui da Universidade Positivo. Mas antes de tudo, ela é uma mulher, né? Seja bem-vinda, Vitória. Boa noite. Boa noite. Boa noite ao pessoal que está nos vendo também. Eu acredito que, para mim, é uma felicidade muito grande estar novamente aqui discutindo com vocês a respeito deste tema, né, falando sobre transexualidade, hoje especificamente também sobre a transfobia ou a LGBTfobia como um todo. E agradeço muito o convite, né? Eu que estou aqui dentro da universidade, eu acho que a gente tem muito o que discutir e, como já foi falado aqui, eu acho que a grande chave para a gente pelo menos conseguir transpor um pouco do preconceito existente, seja no universo LGBT como um todo, é o conhecimento, é falar sobre. E por isso eu acredito e estendo neste momento o convite a falar sobre LGBTfobia. E a gente não quer dar conceitos nesse programa, a gente quer conversar com aquelas pessoas que sentiram na pele a transfobia. Então, Vitória, você pode explicar pra gente o que é ser uma mulher trans e o que é transfobia? São duas perguntas extremamente complexas, né? Responder o que é mulher trans, a gente poderia ir para a questão da medicina, para a questão da psicologia, para a questão da sociologia, mas eu vou me ater justamente ao pensamento do que é sobreviver socialmente como uma mulher trans. Hoje, infelizmente, 2017, ainda nós temos um enfrentamento muito grande em relação ao preconceito. Você mesmo, no início da chamada aqui, disse que entre os grupos minoritários, os travestis e transexuais são os grupos mais excluídos socialmente. Então, ser uma mulher trans hoje ainda é um símbolo de força, de resistência, de afronta, né, e de tomar realmente as rédeas da sua vida e querer ser alguém na vida. Querer mostrar para a sociedade que é possível, né, circular socialmente, que é possível ser reconhecida socialmente, e o que é preciso hoje é que este reconhecimento aconteça via olhar da sociedade para o grupo de travestis e transexuais.
E olha, a história da Vitória inspirou alunos do curso a criarem um coletivo LGBT com atuação, primeiramente aqui dentro da Universidade Positivo, e que leva o nome dela. O Afronte recebe o aluno Igor Costa para falar um pouco sobre o coletivo. Igor, eu queria saber de primeira, como que surgiu a ideia e de que forma o coletivo pretende atuar aqui dentro da universidade? Boa noite, eu agradeço o convite e fico muito feliz em estar aqui com vocês nesse dia. Eu acho que para todo mundo aqui que passou por homofobia, passou por transfobia, sabe o quanto é importante a gente tomar esse lugar hoje em dia da comunicação e do espaço de visibilidade mesmo dessas discussões que a gente tem. Bom, o coletivo Vitória Vieira começa justamente em entender e observar que as mobilizações LGBTs do curso de Direito, que foi o primeiro, e a gente já recebeu perguntas de outros alunos demonstrando como em outros cursos isso também estava vindo acontecendo na Universidade Positivo, como essas mobilizações individuais estavam sendo fracas e de alguma forma não estavam atingindo a sua visibilidade dentro do curso de Direito e com a coordenação. Bom, os alunos de Direito se organizavam, as primeiras mobilizações se deram quando a Vitória Vieira, professora do curso, teve seu nome na chamada, não seu nome verdadeiro, mas teve seu nome verdadeiro na chamada e não seu nome social. E isso, de forma individual, em várias turmas, aqueles alunos LGBTs causou um envergonhamento de tudo que a gente escutava, de tudo que a coordenação se colocou naquele momento. E o mais incrível disso foi perceber que cada estudante, cada aluno do curso sentia e tinha vontade de mudar aquilo e de colocar aquilo em discussão na universidade. Então, perceber que os alunos, os estudantes, estavam se organizando já e a gente conseguiu alterar e colocar o nome da Vitória na nossa grade curricular, e foi uma das primeiras conquistas que o coletivo, depois que a gente se encontrou todo mundo e se enxergou como uma mobilização coletiva, uma mobilização estudantil, universitária e política dentro da universidade para discutir essas questões e para trazer essa visibilidade e essa discussão de participação nos demais cursos. E agora o coletivo caminha dentro das suas primeiras reuniões em entender e conhecer que é a base para toda discussão da homofobia e da transfobia. Eu queria aproveitar a Vitória e a Grazi aqui também para fazer uma pergunta simples e que muita gente se faz. Qual a importância do nome social? Por que é tão importante? Nossa, olha, primeiro quer dizer que eu me emocionei aqui, né? ser homenageada com... ter o meu nome no coletivo dos alunos aqui dentro da universidade, para mim é uma honra muito grande. E é uma responsabilidade, eu acho, também, né? Ter o nome social, Davi, é uma questão que, para nós, ainda, infelizmente, é muito pouco. O reconhecimento do nome social já nos traz uma certa segurança para conseguir circular socialmente, né? Você sendo chamada pela imagem que você também representa, ok? Ou ter um nome adequado à sua imagem. No entanto, dentro da nossa luta, nós achamos ainda muito pouco, que parece que é uma forma de amenizar todo o sofrimento que uma mulher trans ou um homem trans passa. Então é como se a gente jogasse, vou usar umas palavras aqui, como se a gente jogasse um ossinho para o cachorro e diz, ok, você não vai ter o seu nome por enquanto retificado nos documentos oficiais, mas a gente te permite essa possibilidade de usar um nome social. Ou seja, então não reclame muito, nós estamos fazendo isso. Ok, né, isso nos revolta um pouco, isso nos deixa um pouco triste em relação às questões dos direitos que nós temos, mas já é um caminho, né? Mesmo que seja um ossinho jogado para o cachorro, é um caminho que nos possibilita circular socialmente com mais tranquilidade, né? Como o próprio Igor falou, quando das minhas turmas, né, que eu atuava e atuo como professor, que eles se mobilizaram em relação a isso, em sentir, né, o total desconforto que seria aparecer o meu nome civil nos documentos e para eles, e eles tendo a professora Vitória aqui à frente das aulas, né? Aplausos para a Vitória, gente. Obrigado, Igor. Obrigado, professora. Ok, obrigado.
Fica a lição de que o combate à homofobia, à transfobia e qualquer tipo de preconceito pode surgir de iniciativas feitas por alunos. Extremamente importante quanto trabalho para o combate à violência contra a homofobia e a transfobia. E agora, Davi, a gente vai falar um pouco sobre a arte LGBT. A Mamaru vai ficar orgulhosa do que a gente vai mostrar agora. O Afronte vai mostrar o trabalho feito pelas drag queens, que sofrem preconceito e buscam a sobrevivência e a luta contra a discriminação. Vocês vão ver que a gente fica muito feia antes de ficar pronto. Pra mim, drag é tipo... É você construir um personagem, uma coisa que você não é, o que você não pode ser. E aquilo que você quer ser também. Eu tirei do Facebook que eu namorava com essa drag. Eu vi, eu fiquei todíssima com isso. É que assim, eu tenho família no Facebook, daí tipo... meu pai não sabe que eu sou gay. E... obviamente não sabe que eu faço isso. Então, tipo, a parte da família dele não pode saber também. Que tipo, tudo bem que eu tô saindo de casa por causa dele, na verdade. Eu tô foda me escondendo em casa, mas... daí, tipo, eu não posso colocar que eu tô namorando com ele, porque senão a família, por parte dele, vai ver e vai falar pra ele. E, tipo, vai ser um inferno na minha vida, que já não é longe disso. Drag não é só ser mulher. O drag pode ser homem, pode ser mulher, pode não ser nenhum dos dois. Drag é uma coisa não binária, é arte, e a arte ela é explorar, é ser diversificado. E aproveitando esse VT sobre drags, a gente queria perguntar para a professora Graziele. A psicologia ela pode explicar o fazer drag, o ser drag? Porque muitas vezes o ser drag é confundindo com querer ser mulher, né? Como que a gente pode explicar isso? Bom, uma coisa é se identificar enquanto uma mulher. Outra é gostar de se vestir, e drag tem muito a ver com a noite, com o glamour, com um personagem. É diferente. Então, e aí cada pessoa tem o seu motivo para ser drag, né? Então, ou profissional, questões econômicas, a questão do próprio glamour de ser drag. E também uma outra coisa que a gente precisa desvincular é o quê? Roupas. O que a gente denomina como sendo roupas de mulheres é algo que é cultural, né? Não é algo que sempre foi assim. Isso vai variando. Então, é mais uma forma de ser também, de estar no mundo. Não é... São coisas distintas. Drag também é afronte, André. E ser gay é uma arte de viver. E muitas vezes a luta começa desde jovem. E aqui em Curitiba tem cenário mundialmente conhecido que serve de palco para protestos e intervenções contra a homofobia. Sabe o MON? O Museu Oscar Niemeyer? Mais que um ponto turístico, é lá que o Afronte, o Bonde da Alegria, um grupo criado nas redes sociais e que promove o encontro de jovens LGBTs de Curitiba e regiões metropolitanas. Bom, eles se reúnem lá e eu fui lá no encontro para conhecer, você vai ver agora um pouquinho com a gente. A gente está aqui no segundo encontro LGBT, chamado de Bonde da Alegria, que a gente vai conversar com algumas pessoas para entender que rolê alternativo é esse, que tipo de tribo é essa. Vamos lá conhecer? Como que é teu nome? Gabriele, tu veio da onde? Tu veio da onde? Eu vim de Araucária. De Araucária. Mulher, tu veio de longe pro encontro? Vim, nossa, meu Deus, mas vale a pena, fala sério. Eu queria que tu olhasse pra câmera e falasse pra gente o que tu sente quando tu vem pra cá pro encontro. Nossa, eu sinto eu mesma, sabe? Eu sinto que eu posso ser eu mesma. Eu não sinto nenhum preconceito, porque olha essa cidade, meu Deus do céu. Bandeira, vamos lá. Ai. Eu vou falar
com a Felicidade para falar sobre o evento. Oi, Felicidade. De onde que surgiu a ideia? Foi na pós-parada que teve e eu vi que não tinha mais nenhum evento LGBT. A gente precisa se encontrar mais, a gente precisa construir um bonde grande e fortalecer essa luta. Olha, eu tô aqui com a Marta. Inclusive, Marta é o nome da minha mãe. A Marta veio maravilhosa aqui pro rolê. E de onde veio a ideia do look? Tem alguma coisa Katy Perry? Não sei, eu acordo assim, tá, meninas? Na verdade, eu pensei assim, primeiro eu pensei em raspar a cabeça, assim. Aí eu falei, vamos raspar a cabeça. E aí do look eu falei, eu quero uma coisa meio gamer, uma coisa meio rainha das trevas, meio rainha dos viados. Eu tô aqui com um grupo que veio aqui pro segundo encontro, eu vou conversar com eles. Quantos anos vocês têm? De onde vocês são? 21, 19, 20. Rolou todo mundo de cor. Cada arco-írisinho vem de um canto. Cada cor de arco-íris é de um canto. Cada um é de um canto. Aí a gente vai fazer um arco-íris enorme aqui. O que vocês acham quando todo mundo se reúne aqui nesse encontro pra comemorar, sei lá, pra falar sobre preconceito, não sei? É uma identificação, né? A gente se identifica. Aqui a gente junta todo mundo e conhece coisas novas, aprende coisas novas. Mas eu queria que vocês mandassem uma mensagem, assim, porque eu acho que o importante mesmo é quebrar o preconceito e contra a homofobia. Sei lá, mandar um Não tenha medo de ser você mesmo. Não tenha medo de amar. Seja você, cara, e que se fodam os outros, você tem que ser você mesmo, sem se importar com o que as pessoas dizem, porque quando as pessoas estão falando coisa ruim de você, é que dentro delas tem alguma coisa que ela não se resolveu. Não deixa ninguém tirar o seu direito de ser feliz, as suas escolhas, a sua liberdade, tudo. Isso é muito precioso. Busca o melhor, independente do que seja. Meu Deus, Davi, que bom e delicioso. Se tiver um espaço, eu quero entrar e aposto que a gente vai ter que distribuir mais tickets ali para nossa plateia. André, aquele bonde lá tem que esperar nas redes sociais, mas o bonde do coletivo Vitória Vieira já está na ativa. A gente quer saber como que faz para participar, quem quiser. Como que faz para entrar em contato? Para vocês entrarem em contato com o coletivo Vitória Vieira, vocês podem procurar no Facebook o grupo Vitória Vieira, coletivo Vitória Vieira. E nesse coletivo, pelo Facebook, vocês podem entrar em contato para unir essa luta. E a gente precisa, na Universidade Positivo, debater e mostrar que o preconceito está na sala de aula, o preconceito está com a professora no estacionamento que vive sofrendo ameaça, o preconceito está nos cursos, de outros cursos, e a gente quer que não seja uma luta só do direito da Universidade Positiva, que seja uma luta de outros cursos e de todo mundo que simpatiza com a causa e que tem interesse em mudar e trazer essa discussão e visibilidade para a Universidade Positiva. E já que nós estamos falando de coisa boa, de luta, de engajamento, a gente vai contar a história agora de pessoas que querem constituir uma família a partir da adoção. Para quem não sabe, aqui no Brasil, a aprovação da união homossexual foi dada só em 2011. O Supremo Tribunal Federal decidiu que casais homoafetivos devem desfrutar do direito como celebração do casamento. O direito foi dado de acordo com a premissa de igualdade estabelecida pela Constituição Federal. E a história que deixamos para o final do nosso programa é sobre um casal que já passou dessa fase de casamento e mostra que há esperanças no amor e que só ele pode vencer qualquer violência e repressão. Vamos ver. Depois de 15 anos juntos, a gente decidiu que nós queríamos ter um filho, e daí no ano passado nós entramos com o processo, demos início ao processo de adoção, fizemos todo um processo preparatório para isso, com curso, palestras, grupos de apoio e tudo mais, que todo mundo tem que fazer isso, independentemente se é homossexual, se não é. A gente acabou descobrindo lá no curso que existem muitas famílias homoafetivas que buscam crianças para adoção, que estão se preparando para isso. Isso é muito bacana. E tem tantas crianças no Brasil e no mundo, precisando de um lar, precisando de uma família, e eu acho que é um caminho muito legal. Todo o processo de adoção, para quem não sabe, ele acontece independentemente da orientação sexual. A gente percebe que somos uma família normal, como qualquer outra família, que com certeza vai ter os seus desafios, como toda família tem. Às vezes, o preconceito está em nós mesmos, assim, e o temor de encarar esses desafios, de enfrentar
Esse preconceito é o que nos fragiliza, então é importante a gente se entender como normais, como qualquer outra pessoa, e que a orientação sexual não deve pontuar isso, né? Bom, e agora a gente quer tirar uma dúvida com a professora Graziele. Professora, como que funciona esse processo de adoção para casais homoafetivos? É a mesma coisa que casais heterossexuais? E quais batalhas os LGBTs enfrentam nesse processo de adoção? O processo ele é o mesmo. Então, tem também o processo de preparação, de participar de grupos, e isso acontece com os casais heterossexuais e as famílias monoparentais também, ou seja, constituídas por apenas uma pessoa. A batalha mesmo vem depois, com a criança, porque infelizmente as pessoas discriminam a criança por conta dos seus pais ou das suas mães, e são apenas crianças. Então este é o grande problema, acho que este é o maior enfrentamento que nós temos que fazer, nós enquanto sociedade e as famílias também, né, com essas crianças. Mas assim, e é importante deixar claro que não passa homossexualidade. Não é porque os pais são homossexuais que a criança vai ser homossexual, vai ser travesti, vai ser transexual. Não, são coisas distintas. Se fosse assim, não existiriam gays, não existiriam lésbicas, não existiriam travestis, transexuais. Porque nós viemos de pais e mães heterossexuais, certo? Então, não existiriam. Então, não passa, não tem isso, tá, gente? Por favor. Afrontou demais, professora. Pisa menos, professora. E olha, a gente quer agradecer o Galvani e o Cris, né, por darem um depoimento, por contarem a história. E eles já estão com o filho em casa, a família está toda reunida, está completa. Deu tudo certo com o processo de adoção. Amém. E mais uma vez o amor venceu. Isso, André. E para quem ficou com dúvidas sobre o processo de adoção, para quem ainda ficou com alguma dúvida dos pais especificamente, os dois criaram um canal no YouTube para contar passo a passo dessa longa jornada. Você pode conferir no YouTube o canal Tecer Fio a Fio. E, gente, é um canal super fofo e você vai entender passo a passo de como que foi essa ideia deles, de toda essa história de amor, que tá todo mundo aqui encantado, né, gente? A gente quer mandar um beijo para eles. E só para terminar, apesar de tantos casos de homofobia que a gente acompanha diariamente, esse tipo de violência ainda não é considerado um crime. Isso, não existe uma classificação específica para crimes de homofobia, o que dificulta a implantação de políticas públicas para a comunidade LGBT. Em 2016, a senadora Fátima Cleide, do PT, São Paulo, no caso, apresentou o projeto de lei número 122 da Câmara, que visa criminalizar a discriminação motivada unicamente na orientação sexual ou na identidade de gênero da pessoa discriminada. E, infelizmente, esse projeto de lei foi barrado pela bancada conservadora. E hoje, Dia Internacional contra a Homofobia, nós queremos deixar esse afronte, porque desde pequeno milhares de LGBTs precisam se esconder. Desde pequenos, eles têm que reprimir o que são. Por quê? Para viver de acordo com o que achavam certo. E ainda que não tenham falado diretamente que não poderiam ser o que eram, as escolas reprimiam. A Rafa reprimia. As ruas reprimiram. O trabalho, a universidade, as redes sociais reprimiram. Comentários ofensivos durante toda a infância e adolescência reprimiram. Mas em determinado momento da sua vida, é preciso deixar de se esconder. Afinal, por que é crime ser quem você é? E aí, onde moram muitos riscos. Infelizmente, a falta de amor e empatia não os livram de riscos que parte da sociedade ainda insiste em destilar por opressão. E para você que diz que não há opressão, não há violência, basta uma busca rápida na internet para descobrir que a cada 25 horas um homossexual morre no nosso país. Basta uma busca rápida e você descobre que alguém foi atacado com ácido após ser chamado de viado, aqui em Curitiba. Basta uma busca rápida e você descobre que o Brasil lidera o número de assassinatos de pessoas trans no mundo. Basta uma busca rápida para ver uma travesti ser despida e ser humilhada na rua. Não seja omisso, o preconceito mata, violenta e fere. É necessário refletir,
é necessário rever qual é o nosso papel nesse panorama todo. Desde pequenos, eles se esconderam e hoje eles não precisam se esconder mais e nem vão se esconder, porque o Afronte está aqui para mostrar que a alegria, que o amor, que as pessoas elas têm que ser quem elas são, do jeito que elas são e do jeito que elas nasceram, e você só cabe aceitar e respeitar. Então a gente quer agradecer vocês que vieram no nosso programa de hoje. Muito obrigada. Quero agradecer a professora Graziele. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. A Elizabeth. Obrigada, Elizabeth. Obrigado, Lucas. Falou muito bem. Obrigado, Igor. Obrigado, Vitória. Mais um aplauso, gente. Eu queria dizer que hoje a gente acaba de encerrar o nosso Afronte ao vivo e em 7 cores. Obrigado, André. Obrigado, Davi, por cair nessa comigo. E obrigado a todo mundo que está aqui, porque a gente acredita que é só afrontando que as pessoas vão entender que a gente não está aqui para brincadeira. A gente está aqui para ser viado e viado sério. E a gente está aqui para afrontar também. Muito obrigado para você que também acompanhou o nosso programa. É isso aí, a gente fica por aqui. Brian, você tinha? Eu tenho o braço grande. Aí, galera, deu certo? Vamos lá.